E ele diz, a partir do verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Essa sabedoria e esse conhecimento estão relacionados ao conhecimento da nossa própria salvação. Paulo exalta a sabedoria de Deus, ao Deus fazer tudo como Ele faz. A gente entende tudo que Deus está fazendo no mundo? A história da redenção do mundo, a maneira como a graça de Deus tem sido derramada sobre o mundo, a maneira como a graça de Deus um dia foi derramada sobre a sua e a minha vida. A gente entende o agir de Deus. A gente entende por que é que Deus, na sua sabedoria, nos escolheu. No meio de tanta gente nessa cidade, no meio de tanto parente na nossa família, a gente entende por que a gente foi escolhido. A gente entende por que que Deus tem nos preservado, nos livrado e nos guardado, quando a gente, olhando para as pessoas com as quais a gente vive, a gente sabe que a gente não é muito diferente de nenhuma delas. Paulo diz, que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse? Paulo deixa claro que para ele o agir de Deus deve ser louvado, e as razões são óbvias. Deus nunca erra. Deus sempre é, em sua essência, o amor. Deus é justo e Deus é a fonte de toda a justiça. É normal que quando a gente lê esses 4 capítulos, a gente imagina, não é? Mas Deus então é injusto, porque Deus escolheu uns e não escolheu outros. Deus é mentiroso, porque Ele diz que não faz acepção de pessoas, e aqui claramente Ele escolhe uns e não escolhe outros. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus não é todo poderoso, Deus não é todo amoroso, Deus... E aí muitos adjetivos sobre Deus são levantados. Embora Paulo diz, quem somos nós para questionarmos o nosso Deus, porque Ele faz assim, porque Ele faz assado. Que é o vaso para questionar o oleiro, porque fez assim e não fez assado. Nós também, quem somos nós para questionar a Deus? O que deve existir no meu coração é a certeza de que o nosso Deus, Ele não ama. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus é amor. É diferente. É diferente você ser o amor e você amar. Eu amo, você ama, Deus é o amor. Quando diz que Ele é a essência do amor, Ele é o amor, é impossível que Ele não ame. Deus é a justiça, Ele não é justo só, Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele é a bondade. Logo, tudo que Ele faz é amoroso, tudo que Ele faz é bondoso, tudo que Ele faz é justo. Quando a gente não entende algo e soa estranho, não é porque Deus é isso ou é aquilo, mas é porque a gente não está entendendo. É porque a gente não consegue, a nossa mente não é capaz de alcançar o agir de Deus, de tão tremendo e grandioso que Ele é. Mas um dia nós vamos entender, e um dia nós veremos a justiça, e um dia talvez nós daremos glória com mais consciência do que hoje somos capazes de dar. Por isso que quando a gente fala de eleição, a gente não pode ficar imaginando os outros. A gente tem que sempre olhar para a nossa vida e a gente tem que sempre se perguntar, Deus, por que eu fui separado? Por que os meus olhos foram abertos? Por que o Senhor me amou? Por que o Senhor me escolheu quando eu rejeitava o Senhor? Quando eu, à semelhança de todo mundo, dava as costas para o Senhor? Mas Paulo não deixa de louvar. E embora a gente não consiga entender todo o agir e toda a sabedoria de Deus, a gente consegue entender que Ele é bom, que Ele é todo poderoso, e por isso a gente pode louvá-lo com todo o nosso coração. No verso 36, bota para a gente, Natan, por favor. Diz que tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para Ele. Irmãos, no contexto desses últimos 4 capítulos de Romanos, o assunto foi o quê? Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Qual é o principal assunto que Paulo falou aqui? Salvação, eleição, predestinação, salvação. Quando ele termina, e a última palavra que ele dá é essa, é disso que ele está falando. Quando ele diz, porque dele, é porque a salvação é dele. Lembra aquilo que o Jonas disse, o profeta Jonas? A salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence a nós, é dele a salvação. Ele dá para quem Ele quer. É por isso que o Espírito Santo te leva a orar pelos seus parentes que não são salvos. É por isso que o Espírito Santo toca no seu coração, para que o Espírito de Deus toque no coração dos perdidos. Porque o Espírito Santo sabe, às vezes a gente não lembra, às vezes a gente nem acredita. Eu conheço um montão de gente que não acredita nessa doutrina da eleição.
Mas quando estão diante de um parente perdido, ora pela salvação do parente. Mas não devia orar. Devia orar? Porque não é Deus que escolhe, não é Deus que toca, não é Deus que muda a mente, é a pessoa que toma a decisão. Você tem que parar de falar com Deus sobre aquela pessoa e você tem que ir falar com a pessoa sobre Deus. Mas essa doutrina nos mostra que é as duas coisas. Eu preciso ir falar com o Wesley sobre Deus, para ele se converter, mas eu tenho que falar para Deus sobre o Wesley, para que Deus possa tocar no coração dele. Porque se o Senhor não tocar no coração dele, os olhos dele não vão se abrir. Logo, o primeiro passo para a salvação dele é qual? É Deus tocá-lo. Se Deus não tocá-lo, ele pode se converter? Paulo disse isso no capítulo anterior, não depende de quem quer, nem de quem corre. Gente, isso é tão claro. E para nós, deveria trazer tanta gratidão para o nosso coração. Não depende de quem quer, de quem quis, de quem correu. Dependeu de Deus ter decidido derramar a sua misericórdia sobre esse que corria sim, mas para longe dele. Isso deve me levar para a gratidão, deve me levar para a adoração, porque é dele a salvação, é por meio dele. Mais uma vez, eu coloco isso na pastoral que vocês vão receber hoje à noite. É por meio dele a nossa salvação, ou seja, é ele que veio aqui e morreu por nós, não é por meio das nossas obras, por nós sermos bons. A salvação pertence a ele, a salvação é por meio dele, e a salvação é para ele. Não é isso que diz no final? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, todas essas coisas. A ele, portanto, seja a glória. Veja Isaías, eu quero encerrar com esse texto, porque eu tenho certeza que é isso que está na mente do apóstolo Paulo quando ele escreve o versículo 36. É o que Isaías escreveu no capítulo 53, versos 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, preste atenção no verso 12, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja especialmente o versículo 12 no início, por isso eu lhe darei muitos como sua herança, como sua parte. O que é que Deus está falando aqui, Deus Pai? Por meio do profeta Isaías, sobre o filho dele que morreria na cruz, o filho de Deus Pai que morreria na cruz do Calvário. Ele está dizendo o seguinte: ao Senhor, Deus Pai, agradou, foi satisfatório esmagar o seu filho, moer o seu filho naquela cruz. Ele estava ali levando a nossa culpa, levando a nossa iniquidade, e mesmo assim ele não reclamou. Ele deu a vida por mim e ainda intercedeu por mim, intercedeu por aqueles que o matavam. E qual foi a consequência? Qual foi o salário? Qual foi a recompensa? O Pai lhe deu a muitos como sua herança. O Pai lhe deu presentes. É nesse sentido que os eleitos são um presente do Pai para o Filho. É nesse sentido que você é um presente do Deus Pai para o Deus Filho, por aquilo que Ele fez na cruz, para a glória de Deus Pai. É por isso que lá, volta agora em em Romanos 11:36, foi aquele último versículo, são 3 slides antes, isso, porque dele, por meio dele e para ele, Jesus, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente a ele. É por isso que a glória, a honra e o louvor deverão ser dados para ele eternamente. Eu quero concluir com isso que está na folhinha que eu dei para vocês. Primeiro ponto, o conhecimento que Deus nos deu sobre como fomos salvos, tem por objetivo nos levar à adoração. Todos, segundo ponto, devemos reconhecer que a sabedoria de Deus é grande demais para que entendamos as razões de sua eleição. E ponto final, por isso, todos devemos ter um coração grato, sempre grato, por Ele ter nos feito seus filhos e filhas, mesmo tendo nós um coração tão rebelde e insubmisso.
Como é que Deus escolheu graciosamente um povo? Chamando-os para entrar numa aliança com Ele, chamando-nos para entrarmos num pacto com Ele. Nesse pacto tem as partes de Deus, o que Deus contratou fazer, e a gente sabe, nos abençoar com toda sorte de bênçãos, livramento, salvação, santidade, justiça, eternidade, etc. As partes de Deus. E a nossa parte? Adoração. A nossa parte, sermos verdadeiros adoradores. Sermos pessoas que constantemente olham para os céus e agradecem a Deus por Ele ter se lembrado de nós. Aquilo que nós lemos no início da nossa escola bíblica agora há pouco. Salmo número 8. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Quem somos nós para que o Senhor se lembrasse de nós e viesse para entrar num pacto conosco? Um pacto de graça, um pacto de misericórdia, um pacto de vida. Que a gente possa ser sempre grato a Deus por isso, meus irmãos.